Então vamos começar a nossa live. Todos já se apresentaram, todos já se cumprimentaram. Então vamos aqui elevar o pensamento a Deus, a Jesus, em agradecimento por mais uma oportunidade do nosso encontro de quintas-feiras, todos reunidos, pedindo então para que os mentores, nossos espíritos protetores possam nos envolver, a todos nós, em grande quantidade de recursos em amor, bons fluidos, boas energias, que possamos receber o passe espiritual dos nossos amigos espíritos protetores, a fim de que tenhamos a paz, a harmonia e o entendimento necessário para a nossa reunião e para a gente poder ter condições melhores de compreensão e entendimento. Agradecendo então por tudo que estamos recebendo e por tudo que iremos receber, que possamos então, com pensamento elevado, darmos início então à nossa live de hoje, com a prece que o nosso Mestre nos trouxe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Adalberto, Miriam. Você fez. Liga a câmera do Gru. O que eu fiz aqui? Tá ligada. Tá ligada, tá? É que tinha sumido a imagem de vocês. Adalberto, o espaço eu virei a câmera, peraí, deixa eu ver. Ele fez qualquer bobagem aqui. Eu virei a câmera, agora para desvirar. Assim que você estiver pronto, é só iniciar o evangelho, tá? Tá, deixa só eu achar agora como é que desvira aqui, porque agora eu não sei como é que faz. E agora? Você fez bobagem. Mexeu. Esse não é o mesmo botão. Às vezes é o mesmo botãozinho que aperta. A gente não entende direito, aperta alguma coisa sem querer. Eu apertei alguma coisa sem querer e eu não estou conseguindo virar a câmera novamente. Alguém sabe como desvira a câmera? Adalberto, por que você não sai da live e entra de novo? Quem sabe ele já entra corrigido no ponto certo. Quer fazer a tentativa? Acho que é melhor. Tá bom. Então vou ficar alguns minutos fora aí, tá? É só sair e entrar. Oi, amorzinho, boa noite. Tudo bem? Então tá bom. Gru, vamos lá. Pode iniciar a exposição do Evangelho. Voltamos. Então tá bom. Nós abrimos uma página um pouco antes aqui. Depois eu fui ler uma mensagem do... Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Eu tô. Então tá. Se alguém não tiver, avisa, tá? Por favor.
Eu abri uma página antes e depois eu fui abrir as mensagens do nosso grupo. E tinha uma mensagem da Joana de Ângeles que tem bastante a ver com o que a gente vai ler do Evangelho. Nós abrimos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. É o capítulo que fala muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item que caiu para a gente é o item 10. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então vamos ver. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Isso está em Lucas. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que não veem se tornem cegos. E os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e ele lhe disseram: Logo também nós somos cegos. Respondeu-lhe Jesus: Se vós fosseis cegos, não tireis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Isso está em João. Então vamos ver o que o Allan Kardec, com a ajuda dos Espíritos, trouxe para a gente. Dessas duas passagens de Lucas e de João. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que seja os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas, além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não as leem? E entre as que leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sobre as diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isto de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que recebem diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância, ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentimento alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem mesmo para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve a maior facilidade para conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis, pois persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. E se não estiverem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos, mas
em vez de tomarem para eles as lições que escrevem, ou veem os outros escreverem, sua única preocupação é a de aplicá-las a outras pessoas, incidindo assim nestas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do outro, e não vedes a trave no vosso. Por estas palavras, se fosseis cegos, não teriam culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus que tinham pretensão de ser e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhes diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número de escolhidos. É uma puxadinha de orelha nos cristãos, e nós, como espíritas, somos cristãos, né? Então, a gente ouve ao longo da nossa vida passagens de Jesus, vê pessoas falando sobre religião, pessoas falando do que é certo, do que é errado, passagens de Jesus, e na efetividade a gente coloca muito pouca coisa em prática, né? Todos nós, né? Uns mais, outros menos. A gente estava conversando ontem sobre isso, né? O ignorante, e a gente sempre usa vamos dizer assim, uma forma de ignorância dos índios, né? Os índios, quando antes de terem contato com a civilização, não tinham informação, não tinham conhecimento, não tinham nada. Então, o que eles faziam, para eles era o certo. Então, pelo desconhecimento do que eles tinham, do que deveria ser feito, eles não podem ser punidos, ou o termo usado no termo passado por Lucas agora há pouco, é que eles seriam açoitados com maior intensidade. Então, aquele que tem informação, como nós cristãos, como nós espíritos, achamos legal, achamos interessante, achamos adequado colocarmos em prática, mas infelizmente nós não temos muito sucesso nesse nosso empenho e na colocação da prática daquilo que a gente acreditamos ser o certo. Se a gente acha que é o certo, e se não achássemos que fosse certo, a gente não seguiria. Então, eu entendo que quando a gente busca algumas respostas, algumas informações sobre como deveríamos proceder durante a vida, isso a gente chama da filosofia, no nosso caso, filosofia espírita, né? Doutrina espírita. Se a gente não coloca isso em prática, a gente se torna hipócritas, né? A gente acha que é legal, fala que segue ele, entende que faz bem, e a gente não se empenha, não se dedica em colocar em prática o mais breve possível, né? Então, a gente precisa reavaliar o que a gente tem de informação, o que a gente entende ser bom, proveitoso, correto, e começarmos a mudar o mais breve possível, né? Essa lição é muito importante para mim, para nós, né? E a gente tem que fazer bom uso do privilégio da gente receber essas informações. Eu agradeço constantemente ao meu pai ter me mostrado o caminho do Espiritismo. Ele sempre falou que o que ele queria deixar para mim de herança era os livros espíritas que ele tinha e os ensinamentos que o Espiritismo trazia para a gente. Tá bom? Ocupamos aí 15 minutinhos. Tá bom?
Alguma questão, alguma dúvida? Guru, Adalberto, Ah, obrigado. Obrigado pela imagina. exposição do Evangelho, Eu que pelo agradeço a tema. oportunidade de ler o que eu preciso ouvir. E não é só você, não. Né? Os mentores sabem sobre os espíritos que têm necessidade de ter contato com esse tema, com essas informações, e eles são trazidos para os nossos ambientes, e eles são envolvidos nos recursos de ensinamento sobre o que é exposto no Evangelho, e muitos deles são despertados aqui só com a exposição do Evangelho, tá? Inclusive, esse foi um dos temas que nós discutimos numa das lives, acho que já faz um mês, num dos temas que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, que já foi passado. E eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer aí algum comentário sobre o Evangelho, acrescentar alguma coisa, para a gente poder dar sequência. Tá tudo bem, gente? Então, beleza. Bom, o tema que nós vamos fazer a exposição hoje é continuidade do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Semana passada, seu Bernardo fez a exposição do capítulo 4, Ante o Serviço. E a sequência, o capítulo 5, chama Assimilação de Correntes Mentais. Eu vou fazer uma exposição meio que participando com todo mundo, se vocês quiserem ligar os microfones. Alguém sabe o que é uma corrente mental? O que caracteriza uma corrente mental? Então, o que acontece nos bastidores de uma reunião mediúnica? Esse tema, André Luiz explica que a reunião está prestes a começar, uma reunião às 8 da noite, e que chegando na casa, logo aproxima dele, do grupo, o mentor espiritual que preside as reuniões da casa. Tem o dirigente encarnado, que é o Raul Silva, e o Clementino é o mentor espiritual chefe da equipe, que tem, de alguma forma, a ligação com o dirigente, né? E nessa ligação entre eles é que o encarnado tem condições de receber informações e orientações que são importantes para que a reunião ela seja bem conduzida. Como é que isso funciona na prática? Vamos imaginar, por exemplo, o Hélio iniciando uma reunião mediúnica aqui, tá? Então ele faz uma prece de abertura, pede recursos para o ambiente e, de alguma forma, seja no início da abertura, seja talvez um pouco antes, talvez na hora da leitura do Evangelho, ele já vai recebendo informação do que precisa ser tratado e dos espíritos que estão necessitados de ajuda pelas mediunidades que já compõem a mesa. Ok? Seja mediunidade de psicofonia, seja algum vidente que esteja compondo a mesa, porque tem muitos médiuns videntes que também compõem a mesa, contribuindo com as informações que são necessárias, né? Então, o psicofônico tem uma informação, o intuitivo tem um outro nível de informação, o vidente tem mais um pouco de informação, e muitas vezes dois psicofônicos recebem informações um pouco diferentes uns dos outros. Então, tudo isso serve para que seja complementado, para que se consiga chegar num diagnóstico das situações espirituais que precisam ser tratadas durante a reunião. Muito bem. Como isso se deu nesse episódio? André Luiz, ele foi convidado por Aulus, que é o instrutor espiritual do livro, ou pelo menos um deles, a pegar o psicoscópio, né, que é aquele aparelho que é fluídico, né, ele é construído por fluidos,
e tem a finalidade de sondar os espíritos que estão no ambiente, para verificar como é que estão as vibrações deles, né? Ele funciona à base de eletricidade e de magnetismo. E então, fizeram uma sondagem na equipe de trabalhadores encarnados que já estavam compondo a mesa, e verificaram que o sistema nervoso que fica aqui atrás, na cabeça, algumas glândulas, plexos, ligados aos centros de forças, eles estavam já iluminados. E vamos dizer assim, encaixando-se no cérebro, a mente, que é onde se produz os pensamentos, eles estavam iluminados também. Muito bem. Então já existia uma preparação no ambiente, na corrente dos médiuns, para que a reunião pudesse se dar da melhor forma. Então, o mentor espiritual, Clementino, se não me engano o nome, acho que eu falei agora há pouco o nome dele, ele se aproxima do dirigente encarnado da reunião, Raul Silva. E o que acontece? Para que exista condições do encarnado captar a informação do mentor, que tem um tom vibratório elevado, o desencarnado, o mentor, ele tem que amortecer esse tom vibratório, e ele desce a faixa vibracional do instrutor encarnado. Tá? E a partir daí, eles percebem que uma grande quantidade de recursos que saem do desencarnado, do instrutor, que são os pensamentos, que na verdade são o resultado dos pensamentos e de informações que são passadas. Todo pensamento, gente, ele é gerado uma corrente. Nosso pensamento, ele emite ondas. Essas ondas, elas se propagam no espaço. André Luiz já fala sobre isso no livro Mecanismos da Mediunidade. Nesse livro é explicado muito bem como é que funciona o processo de corrente elétrica. Quem já teve a oportunidade de ler ou ter contato com esse livro, não é um livro fácil de entender, porém ele explica bem como é que funcionam esses mecanismos de uma forma mais detalhada. Todo pensamento que nós emitimos, ele gera ondas. Ele cria uma direção no espaço, e o tamanho e a amplitude das ondas, a frequência das ondas, ela é inerente à qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, quando você começa uma prece de abertura e você já está ligado ao mentor espiritual, na verdade, quando você está em sintonia com ele, você já começa a repetir, entre aspas, as informações que ele já está te passando pelo pensamento. Quando você pede um recurso, quando você percebe alguma situação e você fala, e você está recebendo informação do mentor, as ondas mentais do mentor direcionadas para o encarnado, elas atingem os poros do corpo, que absorvem essas informações, por assim dizer, e elas envolvem o plexo solar. O plexo solar, ela é uma glândula que está ligada ao centro de força gástrico, na região do estômago, aparelho digestivo. Daí, ela se irradia para o restante do corpo por meio dos nervos. Existe uma condução nervosa que irradia essas informações, essas captações, para o restante do corpo. Ela vai atingir a região cerebral, e existe um mecanismo de que essas informações elas acabam atingindo o encéfalo. Essa região cerebral ela processa e codifica essas informações, e você pode absorver tudo isso, e o seu aparelho fonador ele vai verbalizar
a interpretação que você teve daquilo que foi transmitido. Eu estou resumindo o mecanismo disso tudo, tá? Isso é bem mais complexo, tá? Envolve um pouco mais de entendimento. Mas resumidamente é isso. Então, como funciona tudo isso de uma maneira global? Nesse tema, nós estamos restringindo apenas as informações que um mentor espiritual está transmitindo para um dirigente de reunião. Mas será que é só isso? Vamos tentar, de alguma forma, expandir um pouco esse tema, esse nível de raciocínio. O mentor passa uma informação para a gente que é importante para a gente perceber, por exemplo, a presença de um espírito, mas a gente não pode só receber. A gente processa aquela informação e a gente a devolve. Por exemplo, mentalmente, tudo bem, eu estou percebendo tal situação aqui no ambiente. Mas parece que não é isso. Parece que tem mais coisa por trás disso tudo. Algo mais complexo envolvendo o espírito que eu imagino que deva ser tratado. O mentor sabe o que você está pensando, porque você devolveu para ele. Você, nesse momento, recebeu a mensagem e você vai emitir a resposta para ele. E ele recebendo essa resposta, por meio de mecanismo parecido, ele vai te passar mais informações. Então é como se fosse um diálogo mental. Então nós podemos dizer que isso é uma via de mão dupla, tá? Que mais? Em que outras circunstâncias a gente consegue perceber esse tipo de mecanismo? Até agora nós estamos falando de desencarnado para encarnado e numa condição de mentor espiritual. Ou seja, espírito de elevada vibração, passando informações que são boas para coisas boas numa reunião mediúnica, para poder direcionar e melhorar as condições da reunião. Mas que mais? E de encarnado para encarnado? Existe isso? Existe. Quem é que nunca ouviu falar sobre telepatia? Poxa vida, toco o telefone a tal pessoa. Nossa, eu estava pensando em você. Como isso acontece, né? Então, existiu aí uma ligação mental entre os dois e, de alguma forma, isso aconteceu, né? As pessoas mentalizam uma a outra. O processo de mentalização ele é exatamente o mesmo. Corrente de pensamento. A pessoa que está recebendo intuitivamente percebe que ela vem de você. Muitas vezes não percebe. Muitas vezes ela não toma nenhuma atitude em relação a isso, passa batido, mas muitas vezes ela liga para você. Poxa, você estava pensando em mim, eu estava pensando em você. Que bacana. Legal. Captamos o pensamento um do outro. Bacana, de encarnado para encarnado funciona também. Transmissão de pensamento por esse mecanismo. Que mais? Existem outras situações em que a corrente mental ela acontece, mas é de uma forma que não é muito boa. Porque nós sabemos que no mundo espiritual trevoso, infelizmente, existem aí uma complexidade que envolve muitos espíritos. Então, todo mundo aqui já deve ter ouvido, né? Não sei se a Rosana já ouviu falar sobre chefe de domínio no mundo espiritual trevoso, legal. Então, funciona mais ou menos assim. Muitas vezes, o grupo de médiuns aqui está numa situação terrível. Chega todo mundo na reunião cheio de problema, passou todo mundo a semana ruim, está com problema, e aí a gente descobre pelo andar da reunião em que tem um chefe
Um espírito trevoso de alta complexidade, que sabe que desencarnou, que sabe que atua para o mal, insiste em atuar para o mal e quer o prejuízo do grupo. Quer, por exemplo, acabar com uma reunião. Ele muitas vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, ele não está aqui na reunião. Ele, em algum lugar no universo, pode estar a anos-luz daqui, muito distante. Por mentalização, ele faz com que outros espíritos, numa condição hierárquica mais baixa, seja por domínio, seja por obrigação, seja por contrato firmado entre eles, ele comanda esses espíritos pelo centro cerebral. O que é o centro cerebral? É o cérebro do desencarnado, no corpo espiritual. A corrente mental, ela sai do emissor, que é o chefe, e ela é distribuída para todos aqueles que são, por assim dizer, os seus subordinados, os seus dominados. E eles são conduzidos pelo dominador como marionetes. E eles são muitas vezes, na maioria das vezes, obrigados a seguir ordens sob pena de castigo. Aí eles vão atuar no encarnado para o encarnado não dormir direito, para ter pensamentos que não são bons, para pensar mal de outra pessoa. Então é um comando mental. Por que isso acontece nessa condição de hierarquia? Porque o chefe, pela inteligência, pelo conhecimento dele no mundo espiritual trevoso, ele tem ascensão sobre os outros. Ele tem uma condição de domínio. E isso é irresistível. Se alguém tiver interesse em saber como essas dinâmicas funcionam, só fazendo um parênteses ao nosso tema, leiam Libertação, de André Luiz. Quem já leu já deve ter ideia do que nós estamos conversando aqui. Tá? O livro Libertação, ele explica como funciona a dinâmica do mundo espiritual trevoso. Tá? Ela é bem complexa. Então, foi só para a gente ter uma base, uma ideia de como funciona tudo isso. O que é importante? Vamos verificar o seguinte: se nós estamos em evangelização, aprendendo sempre vamos dizer assim, a monitorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que nós vamos pensar, né? O orar e vigiar. Se você está sempre tendo um padrão de comportamento e vem, por algum motivo, um pensamento que é totalmente diferente de tudo aquilo que você nutre, tudo aquilo que você espalha, perceba que ele é proveniente de uma árvore que não é boa, como Jesus ensinou, né? Então, será que o que está acontecendo, esse tipo de pensamento que envolve também os meus pensamentos, ele é próprio? Ele é meu? Eu sou dono dessa informação? Vamos ficar de olho. Por quê? Porque quando você se identifica com determinado tipo de pensamento que não é bom, muitas vezes não é o seu. Você acaba se ligando a um espírito que está em trevas, ligado a assuntos materiais. Todos somos médiuns. A ligação de um espírito que está ligado a assuntos materiais por correntes mentais, você está ligado a alguém que não se desligou da matéria. Então, dependendo do tempo em que essa ligação acontecer entre encarnado e desencarnado, ela vai ser totalmente diferente daquela da exposição de André Luiz. Não é um mentor espiritual de luz que está ligado a um encarnado. É espírito desencarnado que está necessitado de ajuda, está sofrendo, ainda está ligado a assuntos materiais, precisa de ajuda, e enquanto ele permanecer ligado ao encarnado à distância, por uma corrente mental, vai existir uma troca fluídica
ele vai se alimentar de todos os seus fluidos, tudo aquilo que ele necessita por um processo que na ciência nós chamamos de simbiose. O encarnado acaba tendo problemas de dores, doenças refletidas, pode acabar adoecendo, largar um grupo de reunião mediúnica, largar um centro espírita que muitas vezes está indo bem, né? Porque muitas vezes, por um lapso, por um mau pensamento, por um desvio de conduta, a gente acaba sendo aí vítima de uma ligação trevosa que nós não sabemos o quanto tempo ela pode durar, né? Haja vista que tem espíritos que se ligam a gente e passam a encarnação inteira com o encarnado. Só vai se desligar do encarnado quando ele desencarnar, quando o encarnado vier a óbito do corpo de carne. E tem outros livros de André Luiz que explica a extensão desses problemas. Tem pessoas que acabam tendo problema de alienação mental, problemas diversos de saúde, câncer. Assim, a lista é enorme, gente. Então não é à toa que Jesus nos ensinou a orar e vigiar, né? É importantíssimo a gente manter num padrão vibratório bom, né? E ver algum pensamento que é estranho, opa, eu não penso assim, deixa eu tomar cuidado, senão eu vou acabar me enrolando. Tudo bem? Eu estou fazendo um resumo sobre o que André Luiz expôs nesse livro e também estou somando aí algumas informações que eu percebo que elas são, vamos dizer assim, elas são pertinentes ao tema que está sendo discutido. Então existem outros exemplos de como existe essa ligação mental por corrente fluídica e energética. Tudo bem? Vou pedir para vocês ligarem os microfones para a gente conversar um pouquinho. Nós temos aí alguns minutos para a gente poder discutir, acrescentar. Júnior, Oi, Rosana. às vezes, essa ligação que você, em todos os exemplos que você deu, ela pode ser assim, só, lembrei de fulano, como também pode ser, às vezes, até uma mensagem, né? Uma mensagem assim, que você... Porque tem aquela ideia da gente receber uma mensagem e só, entendi a ideia da mensagem, ou mensagem palavra por palavra, né? Sim. Que tem a ver com a afinidade dessas pessoas também, né? Porque dificilmente você vai, a não ser que seja um processo de doutrinação, né? Você vai lembrar de um estranho ou de uma pessoa que você viu na rua. Não, é sempre um amigo, uma pessoa que você tem, encarnado ou desencarnado, que você tem uma certa ali afinidade, né? Ou não? Sim. Muitas vezes, dependendo da mediunidade que a pessoa tem, ela percebe mais facilmente quem é. Ela consegue identificar com mais facilidade quem é o emissor daquele pensamento, né? O intuitivo tem um pouco mais de dificuldade de perceber. Eu, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade de perceber quem é o emissor daquele pensamento. Às vezes me vem um pensamento, opa, tô achando que é isso. Vamos ver? Muitas vezes eu não verifico e acabo não descobrindo do que se trata. Mas isso é uma coisa muito particular, tá? Isso vai de situação para situação, né? Respondi sua pergunta ou ficou dúvida? Não, respondeu. Beleza? É porque teve uma vez, eu até comentei com o Hélio, eu estava fazendo uma das nossas orações do grupo, em dado horário, assim, e no final da oração eu ouvi o Hélio mandando uma mensagem de encorajamento para a gente estudar e tudo. Aí na hora eu falei com ele, eu falei, nossa, eu ouvi você dando uma mensagem para a gente continuar a estudar e tudo. Ele eu faço isso com frequência. Aí eu achei engraçado, porque isso nunca me ocorreu. Ótimo, legal. Muito bom. Então isso significa que você está conectado às coisas boas, né? Então quando você... A gente tenta. Né? É essa que é a importância, né, do grupo estar concentrado no que está acontecendo na reunião, né? Porque quanto mais elevado você mantém o pensamento, o seu sentimento, melhor condição você vai ter de perceber o mentor, né? Sim.
E os mentores se falam entre eles, lógico. Então, as informações que vêm para você, muitas vezes vem um pensamento, poxa vida, tal coisa é importante eu falar, né? E muitas vezes é exatamente esse assunto que você tocou, né? Vem alguma coisa que o Hélio, por exemplo, estaria para falar para o grupo, muitas vezes ele não falou, mas veio no seu pensamento. Quando você vai falar, ele fala, normalmente eu falo sobre isso. Né? Então, numa situação dessa, numa reunião mediúnica, normalmente, para você ter uma reação dessa, está bem conectado ao mentor. Isso é muito bom. Gente, quem mais? Liga os microfones. Clécia, Dani, Soninha, Cleiton, seu Bernardo, a minha mãe, a Marli. Só o Gru tá com o microfone ligado? Junior, a tua exposição hoje trouxe coisas muito importantes, muito legais, que não são comuns a gente ter essas informações, elas são bem bacanas. Até ia perguntar se está sendo gravada essa aula hoje. Legal, vou querer até ouvir de novo os teus comentários aí sobre o livro, foram muito legais, cara. Quero ver de novo. Assim, uma parte do que eu expus apenas uma parte do que está no capítulo, né? O capítulo ele fala sobre o mecanismo de uma forma mais completa, tá? Mas quem quiser, quem puder, na verdade, leia o capítulo 5 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que vai entender de uma forma mais detalhada como esse mecanismo acontece. Então, o que eu fiz? Somado à informação do livro, eu lembrei de outros exemplos em que ocorrem essas ligações mentais, que eu acho importante fazer exposição, né? Para a gente poder entender melhor como funcionam essas dinâmicas em outras situações, como, por exemplo, nas trevas, né? Bacana. Valeu, Gru, obrigado. É isso. Ô, Júnior, Seu Bernardo. eu achei bacana a parte que você falou sobre o domínio dos espíritos via pensamento, né? Espíritos trevosos, né? Que muitas vezes eles aproveitam dos nossos vícios, da nossa fraqueza, né? E aumenta aquele, né? Alimenta aquele pensamento. Igual você falou, a gente, se não ficar esperto, acaba pensando que é da gente mesmo, né? Mas é a nossa fraqueza, que todos nós somos seres humanos, né? Temos altos e baixos. Na parte que estamos com o pensamento meio estranho, né? O espírito aproveita. Aí, igual você falou, temos que orar e vigiar, né? Para saber e não se entregar. Muitas vezes é pensamento de alguns tipos de vícios que nós temos, né? A gente alimenta. Então, eu achei bacana essa parte da sua exposição, viu? Obrigado, seu Bernardo. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, isso é muito sutil. E outra coisa, muitas vezes a gente está distraído, às vezes a gente está assim, envolto em outras situações e a gente acaba tendo um lapso, muda o pensamento, a frequência, assim, é o que eles querem, né? Vamos supor que você seja um peixe dentro da água, né? E tem alguém lançando um anzol para pegar, para algum peixe morder a isca. É mais ou menos esse processo. Muitas vezes você lança um pensamento que não é bom, quando você vai perceber, o espírito já se ligou a você. É um mecanismo muito instantâneo. Principalmente quando o grupo de reunião, ele é um grupo coeso, as pessoas se evangelizam, né? As pessoas estão indo no caminho bom. E as trevas não gostam disso, são grupos que costumam ser bem vigiados. Então, isso reforça a necessidade da gente monitorar o que a gente pensa e o que a gente sente. Né? Gente, alguém mais quer tocar em algum assunto, quer falar mais alguma coisa? O Cleiton tá falando muito hoje, hein, Cleiton? Não, essa parte do pensamento é bem interessante, né? Que às vezes é difícil a gente distinguir o que é o nosso pensamento e o que está vindo de fora, né? Acho que essa é a grande questão, né, também. É por isso que é bom a gente sempre manter os bons pensamentos, por quê? Porque a gente vai criando
uma barreira protetora em torno da gente, né? Nosso nível de proteção ele vai melhorando. E quando você se condiciona a isso, qualquer coisa que vem diferente disso, você já identifica. Intuitivamente você já percebe, esse pensamento não é meu. E assim como você, o seu Bernardo, o Adalberto, a Rosana fizeram a exposição sobre a questão de o que vem de fora, né? É muito importante a gente resistir. Tipo assim, a gente vai ser testado, gente, a todo momento. A gente não pode se esquecer que nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Então nós vamos ser constantemente provados para a gente verificar se nós estamos fazendo melhor do que em outras vidas. É assim que a gente melhora. Então nós vamos ser testados, nós vamos ser provados em todas as circunstâncias das nossas vidas. Por isso que é importante a gente manter sempre esse padrão elevado, para na hora que acontecer, identifiquei, tem coisa errada, não é minha. Deixa eu tomar cuidado. Né? É isso aí. Tudo bem, gente? Podemos encerrar? Podemos. Podemos. A Miriam falou tudo e podemos. Então tá bom. Então, agradecendo então a Deus, agradecendo também a Jesus e a equipe de mentores que nos envolve nesse momento, pela oportunidade de mais essa exposição, agradecendo pela participação de todos, pelos comentários, pelas contribuições. Nós pedimos mais uma vez a Deus, em nome de Jesus, para que os mentores envolvam-nos nos bons recursos, em fluidos, boas energias, amor. Nunca nos esquecendo de que uma live como essa, apesar de não ser uma reunião mediúnica, ela é fonte de bons recursos, de tratamento e de boas condições, tanto para nós quanto para os nossos ambientes, para os nossos familiares. Então que nós possamos preservar os bons pensamentos, os bons sentimentos, para que tenhamos uma noite boa de sono. Mentalizem também as águas nas suas casas, para que os mentores possam fluidificar essas águas, onde quer que elas se encontrem, completando o tratamento que nós fazemos pela nossa saúde física, na nossa medicina encarnada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus. Pessoal, pode ligar os microfones, vamos nos despedir. Gente, muito obrigado a todos pela participação, pelas contribuições, pelos comentários, Adalberto pelo Evangelho. Um prazer. Gente, boa noite. Beijos e abraços no coração de todos. Seu Bernardo, Cleiton, mamãe, a Marli, Dani, Clécia, Beijo a Rosana, todos. Soninha, Gordinho, Boa noite. Adalberto, Bom descanso a todos. Gente, Tchau, tchau. obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Até. Boa noite. Beijo. Tchau. Boa Tchau. noite. Boa noite, agraciado. Boa noite. Soninha, beijo. Graças a Deus. Tchau, Mãe. tchau, amorzinho. Ai, acabei de chegar, né? Entrar em casa. Oh, que coisa boa. Ai, amor, é uma correria. Espera aí que eu vou desligar a gravação. Aguenta aí. Tá, beijo. Beijo.